Oi, continuando nossa conversa abaixo do espelho d'água, né? Ou seja, tentando descobrir o que está por trás das coisas. Eu estou comentando em cima do que o Ricardo Velaz Rodrigues colocou, que a educação não é para todos. No primeiro live eu falei que esse projeto, essa fala dele não é novidade, né? Isso vem desde o século XIX, esse olhar da elite dominante sobre a massa da população. Então, quando a gente não tem conhecimento da história, né, e muitos não aceitam fazer essa leitura do processo, né, porque o que existe agora, claro que existem exceções, mas não dá para você entender. Somos resultados de um processo. Eu entendo assim, né? Sociologicamente falando, eu entendo assim. Somos resultados de um processo, né? Então, eu coloquei para vocês a concepção do Conde de Tracy sobre a educação colocada, implementada para duas classes, né? Então, ele é bem claro sobre isso. Para a elite, o estudo, o conhecimento, a liderança. E para a massa da população, a subserviência, né? O ensino técnico que possibilite manter a engrenagem social. E aí nós chegamos à década de 30 com o governo Vargas e o Gustavo Capanema. Nós vamos ver a continuação desse projeto, iniciado no século XIX e até antes, diria. Nós vamos ver a mesma coisa, né? Aqui, deixa eu ler alguma coisa para vocês. Aqui eu não coloquei muita coisa não, mas é também voltado para um projeto de educação voltado para a obediência e para a tecnicidade, de forma a formar trabalhadores obedientes e bem capacitados, né? E que não buscassem sonhar mais alto, né? Aqui em 1942, né, o Decreto-Lei 4.244, de 9 de abril de 42, coloca assim: a reforma da sociedade se daria pela reforma da educação e do ensino, a importância da criação de cidadãos e de reprodução e modernização das elites, acrescidas da consciência cada vez mais explícita acerca da função da educação no trato da questão social. A educação rural para conter a migração do campo para as cidades e a formação técnico-profissional do trabalhador, visando solucionar o problema das agitações urbanas. Gente, não tem muito o que comentar, né? O que tem para se fazer é se conscientizar do projeto em que a população brasileira tem sido submetida por século, né? Aí eu leio aqui a entrevista, né? Essa reportagem sobre o Velez Rodrigues. A ideia de universidade para todos não existe. A declaração do ministro da Educação, Ricardo Velez Rodrigues, dada ao Valor e divulgada na segunda-feira, dia 28, foi utilizada para justificar a manutenção do ensino técnico
como um dos principais pilares da reforma do ensino médio, aprovada por medida provisória no ano passado no governo Temer. Segundo o ministro, o retorno financeiro dos cursos técnicos é maior e mais imediato do que a graduação, o que pode diminuir a procura por ensino superior no Brasil. As universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual, que não é a mesma elite econômica, declarou Rodrigues. Segundo a reportagem, não está prevista a cobrança de mensalidades em universidades públicas, mas Rodrigues fala da urgência de reequilibrar os orçamentos. Ele também defende a continuidade do enxugamento do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, iniciado já na gestão como alternativa econômica para aliviar os cofres públicos. Indicado ao cargo pelo filósofo Olavo de Carvalho, Rodrigues é defensor de agendas como expansão de escolas militares no país e o combate a uma suposta proeminência de ideias esquerdistas no ensino. Em outra live, eu vou tentar refletir com vocês, eu acho que eu já fiz isso, sobre essa questão de ser esquerda ou de direita. O que é isso, né? Na última semana, o governo anunciou metas prioritárias para os 100 dias iniciais da gestão. Na educação, uma das frentes é o programa Alfabetização Acima de Tudo, que será alocado na recém-criada Secretaria de Alfabetização, que tem à frente o secretário Carlos Nadalim, defensor do método fônico para resolver os problemas de alfabetização no país. Em seu blog, Como Educar Seus Filhos, Nadalim afirma ser o letramento o vilão da alfabetização no país, além de classificá-lo como uma reinvenção construtivista da alfabetização, fruto de uma preocupação exagerada com a construção de uma sociedade igualitária, democrática e pluralista, em formar leitores críticos, engajados e conscientes. Para ele isso é ruim. No vídeo, ele também critica a professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Magda Soares, que tem mais de 60 anos dedicados à área da alfabetização, entre pesquisas, formação de professores e atuação direta em redes de ensino. Nadalim, por sua vez, tem experiência resumida a uma escola particular de sua família em Londrina. Em recente entrevista ao Carta Educação, a especialista reagiu às colocações feitas pelo secretário e afirmou: o que ocorre nesse país inteiro é a predominância de escolas públicas com infraestrutura muito insatisfatória, com professores mal formados, salários miseráveis. Pensar que se resolve a alfabetização com método fônico é um simplismo, uma ingenuidade, uma ignorância que me deixa indignada e eu complemento ela uma irresponsabilidade, uma falta de comprometimento com o desenvolvimento do país. Aliás, o projeto de manter o Brasil como um lugar apenas de fornecimento de matéria-prima continua. O pacto colonial não acabou, né? Quando, por exemplo, o Paulo Guedes falou que o Mercosul não era importante e que o Brasil iria se abrir para o mundo, o que ele quis dizer nas entrelinhas, abaixo do espelho d'água, né? Ele pode ter se colocado ou pensado no projeto da ALCA, que é exatamente isso que os Estados Unidos quer. Abrir o mercado da América Latina, né, para que os seus produtos americanos entrem sem nenhuma reserva. Isso é bom? Ótimo! É ótimo que a gente tenha produtos de todo o mundo. Só que
em termos de tecnologia, existem países mais desenvolvidos que o nosso. As nossas indústrias ainda precisam de uma certa proteção. O pacto comercial do Mercosul é exatamente pensando nessa proteção. O Mercosul foi elaborado para fortalecer as indústrias do continente latino-americano. Quando você enfraquece isso, você enfraquece as indústrias nacionais. Um produto americano, muitas vezes, ele é superior a um produto brasileiro. E aí se quebra de vez a nossa indústria e ficamos à mercê, reféns da economia estrangeira, né? Então não é a questão só de achar muito bom que o Brasil se abra para o mundo. Existem muitas coisas por debaixo do pano ou por debaixo das águas que a gente não vê, a gente não entende, e não entender não é demérito, eu sempre falo isso. Agora, a gente comprar ideia sem buscar saber um pouco mais, aí é irresponsabilidade, não é burrice, é irresponsabilidade para si, para a sua vida e para a vida do outro, né? E para as gerações que você está ali cuidando. Então, a defesa do país a defesa do seu futuro passa pela defesa do país, pela compreensão de como funcionam as coisas. É difícil até para a gente que estuda, porque a gente não dá conta de tudo, mas a gente tem que fazer um esforço. A gente tem que fazer um esforço, né? Bom, então, eu espero que vocês tenham entendido que há muito mais em relação ao que o Ricardo coloca, que não é nenhuma novidade. Reflita, pense e reaja. Abraço.